Então, eu trouxe esse tema porque eu acho ele muito relevante de fato, né? Inclusive, eu coloco a minha família, que, para mim, é um impulsionador para o meu trabalho, né? Principalmente porque eu me tornei psicopedagoga por conta dos meus filhos, que são atípicos, e eu senti a necessidade de, como pedagoga, estudar mais para dar conta dessa atipicidade, né? Eu tenho um filho com TDAH e tenho um filho com autismo nível 1. Né? Então, esse relato que eu trago é de uma experiência que me fez sair da mesmice que eu via um pouco nos meus clientes. Esse cliente me tirou da minha zona de conforto, né? Porque ele veio realmente para mexer nas estruturas, nas minhas estruturas, né, como psicopedagoga, e foi muito gratificante, né, por conta do desenvolvimento do atendimento. Por conta de que a família, geralmente, quando a gente trata com crianças e adolescentes, são eles que chegam com a queixa para nós, né? Eles que fazem essa mediação do que eles estão trazendo para a gente, das dificuldades que eles estão percebendo naquela criança, naquele adolescente, e que a gente tem que ter esse olhar para o que os pais estão trazendo, porque eles também sofrem junto com a criança, junto com o adolescente. Nesse caso específico, essa criança veio através de uma colega que se sentiu impedida, apesar de ter feito uma avaliação preliminar, por conta de amizade com a mãe da criança. Então, ela passou para mim, essa criança, e eu fiz uma outra avaliação para que eu não fosse influenciada pela avaliação que ela tinha feito, né? O que foi uma coisa difícil, porque essa criança, quando chegava na clínica, ela jogava o tênis para cima, chutava mesmo. Ela gritava que não queria estar ali. Ela riscava os brinquedos. Então, era extremamente disruptivo, né, para mim. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência assim, mas essa criança realmente me tirou da minha zona de conforto, né? Eu dizia, o que é que eu vou fazer? Porque ele não quer nem falar comigo. E essa criança, ela apresentava este movimento em casa, na escola, com a psicóloga e com os seus pares. Então, ele tinha uma dificuldade muito grande, o que me levou à primeira hipótese de TOD, né? Pode subir um pouquinho, por favor? E que não foi confirmada, porque ele não se enquadrou em um dos critérios, do critério A. O terceiro critério ele não se enquadrou, né? Em TOD. Outros comportamentos ele começou a apresentar também, né? Ele não chamava atenção, tinha dificuldade de se manter sentado, né? Tinha baixa tolerância à frustração. Então, ele trazia algumas coisas
que me deixou impactada, principalmente porque ele dizia sempre que ele não conseguia fazer as coisas. Eu pedia para ele fazer qualquer coisa, ele dizia, eu não consigo. Ele nem tentava. Ele só dizia, não consigo. O que me levou à segunda hipótese de TDAH. E essa hipótese de TDAH depois foi confirmada porque eu fiz o encaminhamento para fazer uma avaliação neuropsicológica e o neuropsicólogo confirmou o TDAH. Então, eu conversei com a família que eles precisavam ter esse olhar para essa rotina dessa criança, né? Como uma criança é impactada na atenção e na memória quando ela não tem o sono. Dessa forma, o que a gente fez foi uma rotina para começar esse ajuste. Mas como eu fiz essa rotina? Eu chamei a mãe e o pai e fizemos essa rotina juntos. Construímos essa rotina juntos, eu explicando a eles como eles deveriam fazer, para eles levarem para casa e fazerem junto com ele, chamando ele para sentar e mostrar quais os horários que ele tinha para ele se sentir parte do processo, né? Porque quando ele está implicado, motivado para participar daquilo que ele está construindo, com certeza isso vai ter outro peso em relação. Não é uma coisa que eu estou determinando para você, né? Você participou dessa construção, né? Você também é responsável. Então, ele construiu... Você pode subir, por favor? Ele construiu junto com os pais. Depois, essa rotina veio para mim. E eu fiz ela coloridinha, bonitinha assim. Plastifiquei e levou para casa de volta para eles colocarem os horários com aquelas canetinhas, porque aí podia ser móvel, né? Então, ele tinha outro processo, que ele gostava de jogos de terror e com muita violência. E filmes de terror também. E ele jogava com o pai. Ele jogava com o pai. Então, o que é que isso fez? Tenho medo do escuro. Tenho 1 minuto. Tenho medo do escuro. E o personagem preferido dele era esse aqui. O Hug, não sei se vocês conhecem. É um bichinho bem bonitinho, né? Os dentes. Ele tinha de pelúcia e levava, às vezes, para o atendimento. Então, a gente fez o quê com o Hug? Ele virou bonzinho, fazendo histórias. Então, o Hug ficou bonzinho, em vez de ser o personagem mau que ele era do jogo. E ele fez essa mudança também de trabalhar essas questões do medo, do escuro, e melhorou consideravelmente com essa rotina toda a sua estrutura, tanto familiar como acadêmica. Eu acabei. Todo o trabalho visou a união da família no propósito maior de ajudar o seu filho no alcance de um desenvolvimento para a vida, onde os estímulos das funções executivas fazem uma grande diferença. Obrigada. A International Dyslexia Association, gente, meu inglês é péssimo, perdão, aponta alguns dos principais aspectos psicológicos que podem ser observados nessas crianças. O medo de falhar, a criança deixa de tentar fazer a atividade porque tem medo de errar e medo do pré-julgamento das pessoas que estão em sua volta e da figura do professor. Muitas vezes pode ocorrer. Problemas no comportamento, às vezes para burlar a dificuldade que ela sabe que tem, pois, geralmente, ela tem a capacidade cognitiva bem preservada e ela percebe essa dificuldade, ela burla, ela diz que não está interessada, que não quer fazer atividade. Às vezes, ela pode se tornar até agressiva, né, devido à insistência. O professor, não, mas você tem que fazer. Não, não quero fazer e pronto. A baixa autoestima, por ela saber que ela está numa série, por exemplo, e que todos os coleguinhas da idade dela têm a capacidade de desenvolver com facilidade aquilo que ela vê dificuldade. As dificuldades sociais,
Por conta disso, ela tende a se isolar dos outros coleguinhas de sala e também evitar eventos sociais aos quais ela tenha, por exemplo, que ler ou que escrever. O que ocorre é pânico para crianças com dislexia na hora que o professor chama ela para frente para poder ler. É muito constrangedor e dificultoso para ela. A ansiedade, né, no caso dessa chamada para leitura, né, para explanação de algum conteúdo que o professor venha pedir, ela entra nessa questão da ansiedade e, por conta dessa ansiedade, dessa dificuldade toda, ela pode desenvolver até depressão. É importante que o psicopedagogo também esteja atento a possíveis sinais de problemas emocionais graves que podem surgir devido às dificuldades enfrentadas com a dislexia. Como que a gente pode atuar? De forma preventiva, com o nosso olhar mais humanizado e perceber que a criança também pode estar precisando de algum acompanhamento psicológico, neurológico ou até psiquiátrico. De acordo com a International Dyslexia Association, destacam-se algumas das principais estratégias que o psicopedagogo pode adotar em seu processo de intervenção. Bom, é relevante que nós possamos conseguir identificar o diagnóstico dessas dificuldades, que não é uma tarefa fácil. Muitas vezes a criança pode não querer se mostrar nos primeiros momentos. E nós podemos acabar confundindo a dislexia com outros transtornos. A criação de estratégias de intervenção. Essa criação de estratégias de intervenção, nós podemos pensar de modo direcionado para a dificuldade da criança, porque cada criança é única e específica, são vários graus. Algumas crianças apresentam uma dislexia mais leve, mais branda, as quais a gente não vai precisar elaborar algo muito elaborado para poder iniciar essa intervenção. E outras, nós vamos nos deparar tentando estratégia por cima de estratégia até que aquela melhor acertada dê certo. Proporcionar o incentivo e o envolvimento dos pais na questão do acompanhamento terapêutico da criança. Gente, aí é relevante demais que os pais estejam engajados nessa luta, né, que é para o desenvolvimento, para a inclusão da criança no processo social, escolar e familiar. Sem o apoio dos pais, sem que os pais possam passar logo daquela etapa da negação, não, meu filho não tem nada disso, isso aí é porque ele é preguiçoso, isso aí é porque ele não quer fazer atividade. A partir do momento que os pais modificam esse olhar com o conhecimento, com a orientação, quanto à dislexia e começam a se engajar no processo interventivo, o negócio vai fluindo. E é aí também que o psicopedagogo tem um papel fundamental em mostrar para esses pais, não, essa criança, o seu filho, não é preguiça o fato dele não fazer as atividades, é porque ele realmente não consegue, é porque ele tem um transtorno, uma dificuldade que pode ser trabalhada. Promover a parceria com a escola em um ambiente inclusivo para a criança com as adaptações necessárias. Eu sei que aqui temos muitos pedagogos e psicopedagogos formados, então, vocês sabem a dificuldade que é, geralmente, receber uma criança com um comportamento ou um desenvolvimento atípico em sala de aula. É um desafio muito grande para o pedagogo. Às vezes, se deparam com salas assim, com mais de 20, 25 alunos, né, e para poder captar um a um quais são as suas necessidades e dificuldades, geralmente fica muito mais difícil sem o olhar psicopedagógico. Obrigada, pessoal. Olá, boa tarde, gente, boa tarde. É uma honra e um prazer imenso estar aqui com vocês hoje para dialogar sobre essa temática tão importante. Meu nome é Evelyn Bonifácio. Hoje, eu trago aqui a minha pesquisa sobre a importância da psicopedagogia e da capacitação familiar nas relações adulto e criança, um olhar sobre o desenvolvimento neurológico infantil. Bem, para além da pedagogia, eu sou pedagoga de formação e também sou assistente social. Sou mestre em Políticas Sociais e Cidadania e minha pesquisa ela foi voltada à violência contra criança e adolescente com autismo e ou com deficiência intelectual.
E enquanto assistente social, eu sempre atuei com pessoa com deficiência e também na minha trajetória com criança e adolescente com deficiência. E sempre me deparava com situações de violência contra essas crianças. E, infelizmente, a maioria dessas violências acometidas, né, eram por familiares. Pais, mães, né, parentes próximos. Então, a grande maioria era por familiares. E, infelizmente, a gente tem uma relação familiar ainda de muita violência, uma relação intrafamiliar de violência. E quando eu falo de violência, ela não é uma violência, como é que eu posso dizer assim, aquela violência que a gente pensa, vou chamar a polícia. Não, mas aquela violência que, infelizmente, ela é naturalizada. Né? Pode passar. Então, essa pesquisa ela teve o objetivo de avaliar o trabalho da psicopedagogia, né? Essa mediação entre a escola e a família, pensando nessa relação familiar adulto e criança. Quantas vezes já aconteceu? Eu não vou perguntar quem já passou por isso, que infelizmente pode ser até um gatilho, né? Mas quantas vezes já se aconteceu daquela palmadinha, né? Porque a criança está fazendo birra, então daquele grito, né? Tudo isso é uma forma de violência, né? Violência física, violência psicológica e muitas vezes por acreditar que aquela criança ela não está obedecendo simplesmente por questões de birra, né? Porque ela não quer, porque ela é teimosa, não é isso? Porque ela é rebelde. Então, a psicopedagogia ela auxilia, né, nessa relação, nessa capacitação familiar, para melhorar essa interação adulto-criança e, consequentemente, o desempenho escolar e, consequentemente, a redução aí dessas relações, infelizmente, violentas. Pode passar. Para realizar aí essa pesquisa, né, o que me motivou a isso, fora essa questão, né, da minha vivência com as crianças e adolescentes com deficiência enquanto assistente social, eu fiquei pensando, no percurso da psicopedagogia, né, estudando e observando as questões neurológicas que a gente vai aprendendo, né? Então, a gente vai aprendendo que o cérebro ele vai se formando assim, assim, assim. Então, com a criança de 5 anos é assim, com a criança de 8 anos é assim. A gente vai aprendendo isso durante o nosso percurso de formação. Então, eu fiquei pensando, poxa, se os pais soubessem disso, né? Se os pais soubessem que essa idade é normal, a criança, ela esquecer daquela informação que ele passou anteriormente, e ela não fez, não foi porque ele é teimoso, ela é teimosa. A colega até falou aqui, né, sobre a questão da dislexia, que já entra aí nos transtornos, nas dificuldades, mas no próprio desenvolvimento infantil. Pode passar, por favor. Então, o objetivo desse trabalho, a partir dessa indagação, é demonstrar que como a capacitação, né, familiar, como esses pais, se eles passassem por algum tipo de formação ali na relação da escola, ou então até mesmo no processo de orientação, né, com essa família, como que isso pode melhorar as relações, né, adulto e criança, se eles tivessem o mínimo conhecimento do desenvolvimento neurológico infantil. Então, essas relações familiares elas seriam impactadas se as famílias tivessem o mínimo desse conhecimento, né? Então, os objetivos dessa pesquisa é analisar as fases do desenvolvimento neurológico infantil e explorar como as intervenções psicopedagógicas nas mediações das relações familiares podem interferir e impactar nessa relação. Pode passar. Então, como resultado esperado, né, dessa capacitação familiar, isso pode acontecer de diversas formas, né? Enquanto profissional também do social, eu penso que, por exemplo, né, num CRAS, que é atingido as famílias em situação de vulnerabilidade social, se elas tivessem ali um momento que pudesse ouvir um pouco sobre esse desenvolvimento neurológico infantil, né, sobre simplesmente, gente, de uma forma simples, fácil, didática, para que eles compreendam que não é necessário. Eu já vivenciei, visualizei várias vezes crianças sendo violentadas, né, num ônibus. A gente olha assim, você vê aquela mãe fazendo, não faz isso, menina, apertando assim a criança. Quem nunca viu isso, né? Numa realidade periférica, por exemplo. Então, se tivesse minimamente o conhecimento, um dos resultados esperados é o melhor entendimento das fases neurológicas infantis e esses pais adaptados a essas interações com as crianças, né, conforme as suas necessidades. E, consequentemente, um ambiente familiar muito mais saudável, né? A promoção do desenvolvimento emocional e cognitivo. Eu estou aí com uma afilhada que ontem completou 6 meses, né? Minha irmã é enfermeira, porém ela não tem o conhecimento que a gente tem aqui, por mais que ela seja da área da saúde.
Então, o conhecimento de quais são os brinquedos que ela pode utilizar para poder contribuir para o desenvolvimento cognitivo daquela criança, né? Quais são as atividades que ela pode fazer para que ela aprenda melhor as suas funções, né? A coordenação motora fina. Então, tudo isso pode contribuir muito mais para a relação dela, enquanto mãe, para a criança ali, né? Para sua filha. Esse é a revisão bibliográfica, né, que eu utilizei para escrever esse resumo expandido, né, a importância da família na educação dos seus filhos com dificuldade de aprendizagem escolar, sobre a ótica da psicopedagogia, e as considerações sobre as atividades, né, dos profissionais em psicopedagogia na região de Porto Alegre. Então, é esse o meu trabalho, a minha pesquisa. Gente, meu nome é Evelyn Bonifácio. Quem quiser me seguir, aproveitar falando, né, sobre essa questão de mais espaços de trabalho. Tá? Então, eu estou à disposição e muito obrigada pelo espaço. Bom, eu vim compartilhar com vocês hoje um caso que foi bastante significativo para mim e segue sendo, porque é um atendimento que ainda está acontecendo, né, ainda está se desenvolvendo. Eu trouxe esse caso a partir de um atendimento que eu faço como voluntária, né? A ABPP tem o projeto Transformação aqui em Salvador e tem parceria com algumas instituições. Uma delas é a Fundação Galdino Santana, que atende algumas crianças ali da comunidade do Bate Facho e algumas outras crianças em vulnerabilidade social das proximidades, né? A maioria das crianças que são atendidas lá são crianças pequenininhas, né? E a gente também se depara muito com alguns casos de crianças em processo de alfabetização, mas esse caso foi um pouquinho diferente. Pode passar, por favor. Foi uma jovem que chegou... pode passar também? Isso. Vou explicar para vocês por que eu dei esse nome, né, de escuta e vínculo. Porque foi uma jovem que chegou primeiro pela tia dela, que trouxe o caso até nós, né, relatando que era uma adolescente de 14 anos, que apresentava muitas situações de choro na escola, choro em momentos de avaliação, não conseguindo ficar dentro de sala de aula, né? E essa jovem também se autodepreciava muito, falava, eu não vou conseguir passar de ano, tinha bastante crises, né? Achando que não passaria de ano e colocando isso numa situação muito catastrófica, e a família começou a ficar preocupada. Esse caso chegou através da tia, justamente porque é uma jovem que vive com a mãe, mas uma mãe que está passando por um processo de adoecimento psíquico e não estava em condições de poder observar esse momento da filha, né? Então, os outros familiares, nesse caso a tia, trouxeram esse caso e passei a atendê-la, né? Precisei fazer um encontro para poder ter um pouco mais de informação, né? Que é a anamnese. Pode passar, por favor. E foi uma surpresa para mim, porque a família não compareceu na anamnese, né? Por uma situação do momento, a gente marcou uma sessão online, que era o jeito que uma família poderia, né, trazer mais informações sobre a jovem, e a família não compareceu, mas a jovem estava sozinha lá na reunião quando a câmera ligou, e fui pega de surpresa por isso, né? Porque geralmente a gente primeiro fala com a família, entende um pouco mais. Diante desse caso inusitado, eu conversei, né, diretamente com ela. E me surpreendi com a desenvoltura que ela tinha, né, de contar a própria trajetória escolar dela com bastante clareza, por quais escolas ela tinha passado, o que tinha acontecido com ela, que ela tinha demorado bastante para se alfabetizar e que não fosse uma professora mais atenciosa que sentou ela na frente da sala de aula e ficou ali, não vou desistir de você, ela não teria se alfabetizado, mas que também passou por momentos de bullying nessa trajetória dela, inclusive por parte de uma educadora, num período em que ela passou por uma escola particular. E isso tinha marcado ela bastante, né? Ela se queixava muito, ela própria, né, de não conseguir manter a atenção na sala de aula, de querer entender os assuntos, de achar interessante, mas se sentir agitada, levantar, quando percebia já não estava mais prestando atenção, a cabeça ia longe, e falava que se constrangia muito por chorar nesses momentos de avaliação e de prova, que ela percebia que os colegas achavam esse comportamento estranho e que se afastavam dela por conta disso, né? Por conta da idade, de já não ser mais tão comum esse choro em sala de aula, em momentos assim. Então, ela falava bastante desse constrangimento. E um dado interessante também, que quando a tia me procurou,
me informou que a escola também tinha feito um encaminhamento para que ela fizesse uma avaliação por motivos de que eles achavam que ela poderia ter algum tipo de deficiência intelectual. Inclusive, estavam indicando que ela fosse direto para uma instituição que era especializada nesses casos. Mas eu já fiquei bem impactada com a forma como ela falava sobre o próprio caso dela, com bastante clareza, e eu já fiquei achando que não parecia muito congruente a informação de alguma deficiência intelectual, porque ela tinha, né, uma desenvoltura ali no falar sobre si própria e tinha muita consciência do seu próprio processo. Eu já achei que era um ponto a observar. E também foi um ponto bem chamativo o fato dela se apresentar sozinha ali naquela situação. Achei isso bem simbólico. Então, pode passar, por favor. Passamos, então, a fazer os atendimentos, né, onde eu tive mais oportunidades de conversa com ela para entender a parte acadêmica do ano em que ela estava. Ela estava 2 anos abaixo do ano que seria para a faixa etária dela, né? A gente chegou até a evoluir um pouquinho com alguns projetos, uma ideia de projeto que eu tive para ela trabalhar com Harry Potter, que foi um dos poucos temas que ela mostrou interesse. Mas esse projeto ele não deslanchou tanto, porque eu fui percebendo que o que ela mais estava precisando ao longo das sessões era de escuta e de poder desabafar e falar todas as situações que ela tinha passado, né, desde que ela entrou na escola até aqueles 14 anos, e de como isso impactava ela emocionalmente. Então, mesmo que eu chegasse com alguma proposta, eu mesma, quando percebia, já estava escutando mais um relato dela e entendendo um pouco mais da situação dela. Pode passar, por favor. No processo dos testes, né, ela até apresentava uma questão na caligrafia que a gente observou também, que a caligrafia dela... Pode passar, por favor? Não sei se fica tão claro, desculpa, a imagem não está tão boa, mas essa imagem do lado de cá foram as primeiras escritas dela, que ela fazia a letra bem tombadinha, assim, que a gente observava, parecia até uma letra assustadinha, assim, não querendo vir, né? E com o passar do tempo e o desenvolvimento desse projeto, já numa autoavaliação que ela fez ao final, a gente já percebe que a letra já fica mais aberta, mais à vontade, então, mostrando que ela trouxe uma evolução em relação a isso, né? Então, o nosso trabalho fala sobre o desenvolvimento de aprendentes em intervenções psicopedagógicas dentro do Centro Especializado em Reabilitação e Promoção de Saúde, que se chama CER3, com recursos em materiais não estruturados, tá? E meu nome é Geisa, tem a Charlene e tem o Flávio. Todos os três nós somos psicopedagogos, tá? E a gente trabalha pelo SUS, tá? Com a psicopedagogia dentro do SUS. E aí a gente traz, em primeiro momento, sobre a psicopedagogia, tá? Dentro da área, que é uma área interdisciplinar, que investiga os processos de aprendizagem, buscando compreender quais são os obstáculos que dificultam o desenvolvimento do indivíduo, né? É o que a gente trabalha, que a gente discute sobre como é que esse aprendente chega para a gente, né? Quais são as dificuldades que ele tem. Então, o primeiro momento é sobre o que é a psicopedagogia. E a nossa atuação como psicopedagogo, que se dá em diversas instituições, tá? Tanto em clínica, empresas, né, institucional e na escola, e tem o centro de reabilitação, né, no meio disso. Especializado em reabilitação e promoção da saúde, que fica em São Luís do Maranhão, que oferece o atendimento a pessoas com deficiências de forma gratuita, né, já que é pelo Sistema Único de Saúde. E aí vem de acordo com a BOSA, após a gente identificar como esse aprendente chega para a gente, né, quais são os atrasos que ele apresenta, a gente vai formular nossas demandas. E aí a gente vai traçar nossos objetivos para esse atendimento com esse aprendente. E aí são demandas cognitivas, executivas, acrescida de funções afetivas, segundo BOSA. E um dos recursos utilizados pela gente, que a gente chegou à conclusão, foi usar materiais não estruturados que apresentam, sim, um desenvolvimento desses aprendentes. E a gente confecciona os materiais,
né, que, de acordo com o Ferreira, são objetos que a gente encontra na natureza, objetos simples, uma cartela de ovo, tampinha de refrigerante, tudo isso na nossa mão vira jogo. E aí, facilmente encontrados na natureza. Esses materiais não estruturados têm feito parte da nossa vivência diária com as crianças que se encontram na terapia psicopedagógica. Pode passar. E aí, né, nós temos algumas fotos, né, com papelão. A primeira foto, né, lá na direita. Um aprendente usando o jogo da velha através das tampinhas. Né, talvez não fique muito visível aí para trás, mas ele está usando o jogo da velha com tampinha e com papelão, construção de papelão. Também no segundo jogo, nós temos também as formas geométricas no papelão. Um jogo também com a origem de escrita, também com papelão. E aqui eu e a minha colega, a Chay, que a gente chama ela de Chay, fazendo os atendimentos. E aí o objetivo do trabalho é analisar a importância desses recursos. Se tem mesmo veracidade esses recursos, né, na aprendizagem dos aprendentes, com materiais não estruturados no processo de aprendizagem, dentro da terapia psicopedagógica. E, como outro objetivo também, trabalhar a intervenção através com esses materiais. Pode passar. E aí vem a questão norteadora. Mas como é que esses recursos, então, que são feitos a partir de materiais não estruturados, têm estimulado o desenvolvimento e aprendizagem de aprendentes na terapia psicopedagógica? Como? Né? E aí a gente... Pode passar. E aí a gente começa com o nosso trabalho, recebendo essas crianças que passam pela psiquiatria, também dentro do centro de reabilitação, ou estão pelo neuro, né? Tem um acompanhamento do neuro. Tudo acontece dentro do centro especializado. E aí, de acordo com a avaliação desse médico, ele encaminha para a psicopedagogia. Dentro desse centro de reabilitação, nós também temos uma academia, nós temos um reiki, nós temos temos fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, tudo pelo SUS. Tá? Então, é um trabalho feito multidisciplinar, vários profissionais junto com a gente. Né? E tem a gente que se juntou. Por que eu falo a gente? Porque esses meus dois colegas que estão comigo tem a parte do TEA, que é também dentro do centro de reabilitação, uma parte somente de atendimento para crianças com TEA. E aqui a gente crê firmemente que hoje, no atual momento histórico, fazer a psicopedagogia é ensinar a pensar. Não é ensinar a aprender, é ensinar a pensar. Ensinar a pensar é mais do que ensinar a aprender. Obrigada. E vamos falar agora de um tema que também é muito delicado, muito complexo, que a nossa tendência é não falar sobre ele, é fazer um adiamento, a não ser que estejamos vivendo uma situação, né, de uma gravidade na nossa saúde, ou que ele esteja ali tão próximo da gente, mas que, ao mesmo tempo, aparece bastante nas escolas, aparece bastante na clínica. Por favor. Então, qual é a relevância, então, formativa de trazer esse tema, né? Por favor. Eu começo com o código de ética. Comentei ontem com Marisa, e eu juro para vocês que eu não colei de Marisa, mas os dois primeiros tópicos que eu trago coincidem com a fala, né, dela. E hoje de manhã, as colegas que se apresentaram também se remeteram muito. Então, acho que você fez um fio muito importante para a gente estabelecer com os nossos temas pessoais. Então, primeiro, de fato, é o lugar ético. Assim como Marisa, eu também recortei o artigo 1º, que vai trazer a questão da interdisciplinaridade, ou a gente pode falar da transdisciplinaridade, desse lugar da gente no campo da educação e da saúde, com os diferentes sujeitos e os seus sistemas. Então, a gente está falando de um campo das relações, né? E ele vai se ocupar no processo de aprendizagem e que utiliza instrumentos e procedimentos próprios. Por favor.
O segundo eixo é esse sujeito aprendente nas suas necessidades, mas imerso em um mundo diverso e plural. Marisa também trouxe isso para a gente pensar, que é essa questão, né? Que o sujeito aprendente ele não vai chegar para a gente, porque a gente vai cuidar só da leitura, da escrita, da matemática. Tem uma hibridez no que ele nos apresenta. Então, nós estamos também lidando com questões relacionadas à condição social, à raça, ao gênero, né? Então, essa pluralidade ela é importante de ser considerada, por favor. Aí, quando a gente vai entrando um pouquinho mais nessa importância do tema, ela faz uma sintonia dentro desse universo amplo, primeiro com o crescimento dos estudos a respeito do luto e da morte, né, com a tanatologia. Há uma maior divulgação da modalidade de cuidado nos cuidados paliativos, hoje, inclusive, é o Dia Internacional dos Cuidados Paliativos. E aí, as crises humanitárias diversas, né? As situações de guerra, os processos migratórios. A gente acabou de sair de uma pandemia. Por mais que a gente diga, está lá atrás. Será que está lá atrás mesmo? Essa experiência está tão lá atrás? Então, a morte e o luto se tornam temas de saúde pública, né? E a psicopedagogia ela não tem como ficar de fora dessa temática e desses cuidados. Por favor. Aí, diante disso, a tendência é a gente abafar, não falar, não compartilhar. Obrigada. E está vendo? Eu aqui no lugar, numa boa posição. Aí eu trouxe aqui Quino para provocar a gente, né? Para onde é que vão os nossos silêncios? Né? Para onde vão nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos? Então, o que é que nos cabe? Aí eu trago uma ideia importante, que é da Maria Júlia Kovacs, que é uma educação para a morte. É um nome estranho, mas é uma intenção dela de fazer uma provocação. Ela e outros autores vão defender a ideia de que, nos cursos de graduação, se tenha um componente curricular dedicado ao estudo sobre a morte. Por favor. Aí eu trago, como é um campo complexo, tanto a morte como o luto, que tem uma construção social, os conceitos mudam ao longo do tempo. Olha só, é sociocultural, é individual, é psicológico, é filosófico, religioso, clínico, psicológico. Então, se a gente considera a morte como um fenômeno da existência, a gente tem mais chance de questionar, de realizar aprendizados, de viver de forma mais presente, dando um sentido simbólico às experiências. Por favor. Então, o luto, há perdas que não são concretas, mas que podem ser sentidas como um luto profundo, né? Aí, diante dessa situação, isso foi um outro motivador. 2 motivadores que eu não coloquei aqui para vocês. Um foi o tanto de casos aparecendo, tanto na escola quanto na clínica. As crianças estão se autolesando, estão com muita ideação suicida. A gente está com um repertório de morte muito intenso na cabecinha dos adolescentes e crianças, né? E, uma vez estando diante dessas situações, o que fazer? Essa é uma grande pergunta. Quando eu cheguei aqui ontem, uma colega compartilhou, né? Olha, e compartilhou o caso exatamente do cliente, da pessoa que ela atende e do irmão que tinha cometido, né, o suicídio. Então, tem os mediadores do luto, que aí quem é essa pessoa ou aquilo que foi perdido? Qual é o histórico que a pessoa tem com esse objeto ou esse fato, entre outras características, né? E os tipos de luto. O luto infantil se lida de uma forma, o luto na adolescência de outra. Foi uma perda violenta, né? A gente tem aí os desastres, os sequestros, a forma como a mídia trata das situações. Kovacs vai chamar isso de morte escancarada, outros vão chamar de luto midiático, por aí vai. Isso tudo é só para relatar a complexidade do tema. Por favor.
O que nos cabe, então, é a instrumentalização, Marisa falou muito isso para a gente, e a produção de conhecimento, um autoconhecimento, porque esse tema nos remete à nossa própria finitude e à nossa história de perdas, né? E a produção de conhecimento é a gente se apropriar, mas, ao mesmo tempo, fazer essa produção. A gente pode trabalhar com estudos de casos, entre outros. Cuidar, acolher, intervir, direto ou indiretamente, fazendo os encaminhamentos. E o principal, que é abrir espaço para o pensar, falar, sentir e agir do sujeito aprendente e o seu entorno, que é o processo de singularizar o luto. A gente tem uma pressa de que já foi, perdeu um cachorro, perdeu um animal. Tem nada, já foi. Perdeu o bebê. Você é jovem, você pode ter, daqui a um tempo, ter outro filho. Mas cadê o tempo real? E aí a gente tem uma outra questão aí, polêmica, que não dá para a gente entrar aqui agora, que são os manuais, né? O DSM e a CID, que coloca aqui agora o luto prolongado como um transtorno. Então, introdução, né? Este trabalho é fundamental para a reflexão da atuação psicopedagógica na clínica, pois evidencia os aspectos inclusivos e significativos, além dos diagnósticos, das formações que levam o ser aprendente a procurar a ajuda para superar suas dificuldades de aprendizagem. Com isso, eu digo que quando o aprendente, né, chega na clínica, ou chega na escola, você tem que observar que ele não é a queixa, que ele não são os rótulos, vou iniciar assim, que ele é um ser completo. E você, enquanto psicopedagogo, deve estar atento a isso. O principal objetivo foi evidenciar a prática da clínica humanizada, significativa, interativa e inclusiva. As inserções e imersões durante sessões, por meio da investigação literária em sua importância, para que, de fato, o educando supere sua dificuldade de aprendizagem. Pode passar, por favor. Caminhos e possibilidades na clínica. Um dos primeiros caminhos está ali, é a humanização do atendimento. E eu chamo de humanização a escuta. Separar para escutar. Separar para observar. Se dialogar. Como estava falando sobre aqui, a relação dialógica, né? A relação dialógica. Perceber que a vocação do sujeito é de ser... A vocação do ser é de ser sujeito. Certo? Depois nós temos aí as anotações e estratégias traçadas na interação e inclusão dos pares educacionais. O ser que aprende é um todo. Criação, tem ali no início, né? Criação do vínculo psicopedagógico, supervisão do atendimento. Nossa Gisele está ali, que tem uma supervisão, é muito importante. Superação das barreiras vivenciadas pelo educando. E temos a aprendizagem significativa, individuação e felicidade do ser que aprende. Individuação porque ele é um ser único, né? É um ser plural, mas também um ser único, ser que se manifesta no mundo com seus objetivos, com seus desejos, com suas vocações. Por favor. O método. O trabalho foi realizado a partir da investigação literária, da produção do informe e intervenção psicopedagógica na clínica Alecrim, que é do projeto de transformação. As anotações no diário de atendimento, registro de presença, fotografia dos atendimentos, formulando-se dessa forma a trilha psicopedagógica e a reflexão teórica sobre a prática. Pode passar. Os resultados. A importância das trilhas psicopedagógicas no atendimento clínico contribui para as superações das barreiras vivenciadas pelo educando. E essas barreiras são muitas. São muitas barreiras que surgem, que ele traz para o atendimento e que você precisa perceber. Essas barreiras estão na sociedade, estão na escola, estão na família, estão no percurso para a escola, no percurso para do aprendiz, para a comunidade e para o atendimento. E eu penso em vista quando ele fala sobre a conduta do entrevistador e a conduta do entrevistado. Pode passar, por favor. Os encaminhamentos e parcerias devem ser estabelecidos, fortalecidos e iniciados no plano de atendimento psicopedagógico e nas metas estabelecidas a cada sessão. Eu penso que, enquanto psicopedagogo, nós temos que ter um plano de atendimento psicopedagógico. O psicopedagogo deve ter esse plano de atendimento. Na sala de recursos multifuncionais, quem tem a sala de recursos sabe que tem um plano de atendimento
né, para a criança, né, que está necessitando de romper, né, as barreiras estabelecidas. E essas barreiras podem ser barreiras atitudinais. Por favor. Discussão. Né? O atendimento clínico deve inferir possibilidade de construção do conhecimento por meio da investigação do que está impedindo que o ser que tem vocação para aprender não consiga. E esse termo eu peguei de Paulo Freire, né? Que a vocação da pessoa, né, é de ser sujeito. E não de viver os determinismos, os rótulos, os impedimentos que ocorrem na sociedade como um todo. A primeira questão é perceber que o ser aprendente não é a queixa, não é o diagnóstico pedagógico da escola, não é o que a mãe relata ou o familiar. Tudo isso deve ser levado em consideração. Mas ele é um ser completo, ele é um ser desejante, é um ser que percebe o mundo, que está no mundo. O diagnóstico que é construído no percurso pedagógico da clínica perpassa os seguintes aspectos: vínculo, hipóteses, delimitação da intencionalidade, indagação, acolhimento, escuta sensível, inferências e argumentações. Eu vou trazer a questão do acolhimento. Você, quando acolhe o seu aprendente, né? Quando você acolhe o seu aluno, seja ele idoso, seja ele adolescente, seja ele criança, quando você estabelece esse vínculo, você traça as hipóteses, você traça a delimitação da intencionalidade, tanto sua quanto de quem está ali para ser atendido, e traz as argumentações. Traz a questão também das provas operatórias, né, que é importante na clínica, né? Que é conservação, seriação, classificação, classes, combinação, permutação, espaço bidimensional, tridimensional, experimentação e o feedback. Às vezes diz que um bom diagnóstico, certo, ajuda ao ser aprendente, né, a evoluir, a crescer, certo? E um bom diagnóstico é uma questão significativa para o ser que aprende. Teria muito mais para contar, mas entre em contato comigo. E a gente veio aqui para falar um pouco sobre um grupo de estudo da BPP que a gente participou, que é o grupo que estudou o livro Alfa Letra, da Magda Soares, né? E a gente, então... O nome é o Grupo de Estudos Alfa Letra, que é o título, né, que a gente escolheu, que a gente viu como um catalisador para a transformação da nossa prática psicopedagógica aqui no nosso contexto, porque é um grupo aqui da Bahia. Falar de projetos sociais tem que ser ZESA, no entusiasmo que contamina, que vai estimulando outras, que me contagiou. Diga agora, um dia, quando eu crescer, eu vou ser assim parecida. Eu quero dizer para vocês que nesse momento, meu coração é só gratidão. Agora, no dia 3 de outubro, o projeto Lumiar, a menina dos meus olhos, eu estou toda arrepiada,
fez 21 anos. Atingiu a maioridade. Em 2002, eu, como presidente e representante de seção, ingressei na ABPP Nacional e comecei a frequentar as reuniões. Era Cecília Gasparian, a presidente da Nacional. Na gestão seguinte, Irene Maluf convidou 2 diretoras fora de São Paulo, porque até então só tinham paulistas na diretoria executiva da Nacional. E eu e Rosa Chiquitano fomos convidadas pela Irene Maluf para sermos diretoras regionais. E, a partir daí, foi tendo cada vez mais gente de todos os lugares do Brasil, que eu acho que foi uma coisa que a ABPP Nacional ganhou muito, com essa diversidade de diretores. Era eu, Ceará, e ela, Paraná. Paraná Sul, né? Paraná Norte, desculpa. E aí, lógico e evidente, qual a comissão que eu ia me inserir? Projetos sociais. Projetos sociais, na ABPP, nessa época, era uma raridade. A comissão de projetos sociais era sempre aquela minguadinha. E sempre era a última a falar. E quando a gente tinha que fazer o relato das comissões, eu começava porque já estava no fim da reunião, já estava todo mundo saindo. E eu tenho uma foto, tem no meu Instagram, no meu Facebook, uma foto de uma reunião. Eu, Joyce Pádua, Francineide Cândido, e eu acho que era Alice Bump, sentadas na escada da ABPP, que era o lugar que nos sobrava para fazer a nossa reunião. E aí, quando eu fui sair, eu não vou mais continuar, eu não tenho condição, já dei o que eu podia dar para a Nacional. Eu fiquei, meu Deus, quem vai assumir? Quem vai assumir essa comissão? Aí chega esta mulher maravilhosa. E aqui a minha gratidão a ela. A minha gratidão a ela, porque hoje, minha gente, hoje, projeto social tem valor nessa associação. E preciso agradecer também a Marisa, porque na época da reformulação do Estatuto, a Marisa dizia, eu quero botar os projetos sociais para cima. E aí vamos lá, ao que interessa, porque agora é que eu vou começar a falar do que eu tinha que falar. Pode passar. O que significa voluntariado? Dr. Google me disse que é uma relação humana que consiste no exercício de um trabalho não remunerado, realizado com o objetivo de colaborar com a comunidade e com as pessoas que a compõem. Lá no Wikipedia, eu nunca sei dizer, acho que o nome é esse, né? É um ato voluntário de um indivíduo ou grupo que doa livremente tempo e trabalho para o serviço comunitário. Por isso é que a gente não pode botar banca. É voluntário, eu vou marcar meu dentista no horário do meu trabalho. De jeito nenhum. É um trabalho como outro qualquer. Na ABPP, qual é o papel do voluntário ou voluntária? Dedicar 3 horas semanais do seu trabalho em um dos projetos sociais desenvolvido pelas unidades filiadas da ABPP, desenvolver o seu trabalho com compromisso e responsabilidade, como qualquer outro trabalho por ele assumido. Assumir a responsabilidade sobre a assiduidade, o estudo de grupo dos casos acompanhados, a supervisão coletiva e individual oferecida pela seção. Pode passar. Se atualizar sempre em relação aos estudos, pesquisas e evolução da intervenção psicopedagógica. Cuidar da formação continuada, participando das oficinas e cursos oferecidos pela ABPP ou por outras instituições, o Instituto Zé Zuene, por exemplo. Participar dos eventos anuais, como encontros, simpósios, congressos, com o objetivo de fortalecer vínculos com seus pares, acompanhar as atualizações na nossa profissão, ter acesso a livros sobre temáticas da nossa atuação, bem como de material como jogos, testes, úteis à intervenção psicopedagógica. E aí a gente vai começar a falar
dos projetos que existem no Nordeste. Seção Bahia, eu obedeci à ordem alfabética, tá, gente? Não é porque a Bahia mora aqui dentro, não. É porque é com B. O nome do projeto, Transforma Ação, Projeto Social Transformação, que teve início em 2015. O público atendido, todas as idades, tem 60 aprendizes e o número de voluntários, 35. E aí vem a menina dos meus olhos. Projeto Lumiar, de atendimento psicopedagógico. A psicopedagogia ressignificada. O primeiro encontro foi em 2003, o primeiro encontro de voluntárias, que são carinhosamente chamadas de lumiandas e lumiandos, quando os homens aparecem. Infelizmente, na psicopedagogia, os homens são quase um ser em extinção. A maioria das pessoas são mulheres. E voluntária, então, nem se fala. E o público atendido, crianças, adolescentes e adultos. Vocês estão vendo ali 28 aprendizes, mas o Lumiar já teve mais de 100 aprendizes ao mesmo tempo, porque eram 15 núcleos funcionando, e aí a gente tinha mais de 100 aprendizes ao mesmo tempo, e tinham muitos, porque cada núcleo tinha entre 10 e 15, que era o nosso máximo, voluntários. E aí, projeto Aflorar. E o projeto Aflorar, ele teve início em 2020. A Carol Torquato, que tinha sido minha supervisionanda, chegou para mim e disse: Zéza, tu me dá uma supervisão porque eu estou querendo montar um projeto. Aí ela foi para a supervisão e eu comecei a conversar com ela, perguntar. A minha supervisão é feita de muitas perguntas, né? E aí eu comecei a perguntar coisas, aí de repente ela disse assim: tu não quer montar esse projeto comigo, não? Eu disse: mas é lógico. E aí a Seção Pernambuco, o projeto Moinho, que eu bato aqui no peito. Posso bater? Dei muita força. A Manu era presidente na época, quando o projeto foi criado. E eu estive ali juntinho, até ver o projeto nascer. E aí o atendimento está suspenso, estão em revisão, com planejamento, e para o ano vão cuidar da formação das pessoas. E eu, como sou facinha para projeto social, a Jorge Mima já conversou aqui comigo, e o apoio que ela precisar, estou junto. Amar o outro incondicionalmente é isso, é se doar, é se dar, é dar-se. Gratidão, beijo no coração. Falar de conectividade, gente, foi um desafio, né? Estava aqui no intervalo, encontrei com a Tereza e estava dizendo para ela: nós fomos alunas de Alícia, escutamos lá no início do século dos riscos da tecnologia, e hoje a gente fala de tecnologia, a gente discute, tira celular de sala, bota celular em sala, tudo isso. E eu fui uma das pessoas que resisti à tecnologia o máximo que eu pude. Até que eu vi que a gente chegou no ponto de não retorno. E aí, é hora da gente começar a entender um pouco mais disso. Se aproximar para conhecer e entender o impacto disso na nossa rotina, o impacto disso nos processos de aprendizagem que nos afetam e que afetam aqueles que nós atendemos, quer seja como educadores, quer seja como psicopedagogos. Então, temos um desafio. E o desafio maior é que todas essas reflexões, essas repercussões que a gente está tendo e a gente consegue conversar sobre elas hoje, elas já não serão as mesmas daqui a poucos minutos. Enquanto a gente fala com vocês aqui, novas tecnologias, novos softwares, novas conexões e novos produtos de IA estão sendo desenvolvidos, e aquilo que a gente usa hoje, daqui a pouco já não é mais tão interessante. Tempo, velocidade estão agora valendo muito. E eu usei duas palavrinhas logo no início do título da nossa fala, né? Conectividade e virtualidade. A conectividade
Dessa vez eu fui para o Google, claro, fui para o ChatGPT, fui usar a tecnologia. Mas, claro, lá em casa a gente ainda tem a versão analógica de tudo isso, chamados também de dicionários, tá? Etimológicos, de preferência. Mas a conectividade, ela vem da palavra conexão. E a conexão fala dessa ligação, dessa união, desse vínculo, da relação que a gente estabelece com o outro, consigo, com o meio. E na maioria das vezes, para se conectar, a gente precisa de um recurso. É o nosso olhar, é a escuta, ou às vezes um recurso externo ao ser humano. Um equipamento, uma tecnologia. Na conectividade, nós vamos ter a capacidade ou a possibilidade de operar em um ambiente em rede. Vocês se imaginam fora das redes? Porque, assim, estar fora, eu nem pergunto. É impossível. Hoje, impossível. Não importa a sua idade. Não importa mais se você nasceu recente ou se você é do século passado, como eu. Nós estamos conectados e em rede. Rede de categoria de trabalho, rede de relacionamentos e de rede digital, virtual, na rede de computadores. Por favor, Matheus. E pensar em rede é pensar em virtualidade. E a virtualidade, que é a qualidade daquilo que é virtual, então a gente vai atrás do então o que é virtual, é a existência potencial. Nós temos ainda, geração millennials, X, baby boomers, nós mais antigos, do século passado, nascidos no século passado, nós ainda temos um desafio de desvincular a imagem de virtualidade com aquilo que é ilusório. Então, nós ainda relacionamos a virtualidade com a ilusão, com algo como se fosse imaginário, holográfico, e não é. Não mais. Por favor. O virtual é real. Ele já compõe um dos sistemas que, na época lá do século passado, quando eu era criança mesmo, pequena eu sempre fui, tá? Mas quando eu era criança, a gente estudava assim, nem é mais essa classificação que a gente tem, tá? Mas a gente estudava, existem os reinos mineral, vegetal e animal, não era assim? E o virtual? Vocês estão ligados que ele já está valendo? O virtual, quando eu digo, ele já é real, ele é concreto, ele já é um sistema, como seriam os reinos que nós estudávamos lá no século passado. Ele tem duas classificações. Os robóticos, os seres, ele é composto por seres, tá, gente? Os seres robóticos, que têm corpo físico, e os não robóticos, que não têm corpo. E nós temos dois tipos de habitantes. Os duplos, que são aqueles que têm uma representação no mundo físico. Eu não digo mais mundo real, porque o virtual é real. No mundo físico. Então, nós usamos hologramas, nós usamos avatares. E vamos lá, quem não fez ainda figurinha de avatar? Quem não fez um avatar aí para usar? Quem não tem perfil em rede social? Quem não tem um e-mail? Impossível, porque tem que ter pelo menos da conta Gov. Se eu dissesse, não vou fazer nada disso. Mentira, não vai. Porque a gente agora tem obrigatoriedade de fazer um e-mail. Para ter uma conta Gov, porque senão não assina documento, não tem acesso a programas institucionais, a políticas públicas, a atividades, a reconhecimentos, aos serviços básicos, públicos básicos. Então, sim, nós já temos o nosso duplo virtual. Quando a gente fala de tempo, é importante lembrar que o tempo ele é um elemento organizador de toda a nossa estrutura psíquica. É o tempo lá quando a gente é bebê, ou quando os bebês nascem, que fazem com que as nossas relações, primeiro com aquele cuidador principal, que nós normalmente chamamos de mãe, né, de suportar a ausência temporal dessa mãe, de voltar, de aprender a esperar, que vai fundar a nossa capacidade de conservação. Opa! E aí lá na frente, esse tempo que me faz organizar o tempo de espera, conservação, memória. Se a tecnologia encurta tempo, temos um problema, não temos?
Um problema potencial. Não é por acaso que a Sociedade de Pediatria não recomenda o uso de tela para criança. Porque é nessa fase que a gente está estruturando e fundando, né, condições para um desenvolvimento psíquico saudável. E o tempo vai ser importante. Se a gente encurta ele, a gente vai ter um problema. Nós temos uma época de excessos. Não basta ser rápido, tem que ser muito. Muito. Os meninos precisam ficar milionários daqui a pouco, né? Eu atendo um jovem que ele tem um plano tão definidinho de quanto ele vai ter, quantos milhões ele vai ter a cada tantos anos de vida. É muito bacana a organização e o planejamento dele. Mas é tudo muito rápido. E ele fica feliz da vida quando ele consegue acelerar mais de uma semana para outra. E tudo tem que estar muito bem. Não há espaço para falhas, para erros. Porque nós estamos delegando às máquinas aqueles atributos que nós gostaríamos de ter e que não conseguimos. E desculpem dizer, as máquinas fazem muitas coisas melhor que nós. Elas processam dados mais rápido, às vezes com mais precisão, e numa quantidade muito maior do que a gente daria conta. E eu estou falando disso, serve para a máquina de lavar, mesmo que às vezes ela encolha a roupa, até a IA que você tem aí no seu celular e que você usa. Aí você diz, é só de vez em quando. Tá bom. Mas isso gera uma sensação de cansaço, uma fadiga imensa. E não por acaso, a Luísa falava da nossa janela de oportunidade, de visibilidade para a psicopedagogia. É de uma forma doentia, e às vezes eu diria pavorosa até. Né? É desconcertante. Porque a gente vive num ambiente que é adoecedor. Nós temos todas, nós humanos, criamos todas as condições para facilitar o nosso trabalho braçal, e aos poucos nós fomos substituindo o cognitivo e estamos substituindo as nossas questões afetivas, porque, veja, até se a gente pensar, a gente tem remédio para modular o tanto de tristeza que eu vou sentir. Né? O remédio psiquiátrico que a gente hoje tem no mercado, ele não é o mesmo do século passado. Ele tem uma tecnologia que ele é capaz de modular o nosso comportamento, a nossa relação com o ambiente, com muito mais precisão. E quando a gente fala de medicação, a gente também está falando de tecnologia. O uso da tecnologia, principalmente em excesso, nos faz trocar a metáfora pela analogia. Volto a Sarah Paim, lá em Objetividade e Subjetividade. E ela fala da importância da metáfora enquanto uma operação da nossa fábrica simbólica, de pensamento simbólico, que é o que nos faz aprender por comparação implícita e não substitutiva, transpondo sentidos. E essa é uma operação que às vezes a gente reduz a figura de linguagem, e não é, né? Ela está para além disso, que está sempre a serviço do conhecimento, do saber e do não saber. Enquanto a analogia, que é o que a gente usa muito em tecnologia, ela tem uma equivalência direta, ela faz uma comparação descritiva, ela substitui a definição pela nomeação. Então, eu tenho isso ou aquilo. E eu não tenho mais o duplo sentido. Eu não tenho sequer a construção de sentido, porque está tudo pronto e posto, goela abaixo. E de forma sutil. Os algoritmos e os programas de computadores estão se interessando por nós? Não! Estão e muito. Estão tanto que estão monitorando a gente o tempo todo. Você nem precisa estar conectado, estar ligado, aberto o aplicativo. E ele está captando tua voz, tua imagem, aleatoriamente, e te mandando informações. E principalmente, o impacto financeiro, político é imenso. Tá? Então, esse jogo de interesse faz com que a gente construa uma relação
com essas máquinas. Então, a gente dizer, abolir o celular da sala de aula vai resolver? Não. Porque é a nossa relação com a tecnologia que está para além dos muros da sala de aula. Com certeza, a tecnologia está interessada em nós. Mas a relação não é de heteroestima, ou necessariamente. Pode ser, não sei. Normalmente, para esse incremento todo de tecnologia nos espaços pedagógicos, os educadores usam o argumento de que é preciso trazer essa tecnologia para incentivar o engajamento. Olha que interessante, engajamento é uma palavra que até pouco tempo atrás a gente quase nem usava. Mas depois do Instagram, né? Porque não vale só curtir, tem que engajar. Eu aprendi que psicopedagogia pode ser um paradigma de vida, uma forma de viver, de ver o mundo, de se olhar constantemente. Meu muito obrigada para a Bahia. E o meu desejo, como dizem aqui, axé, axé. Eu quero cumprimentar e agradecer a presença de todos vocês por aqui. Presidentes das outras sessões, facilitadores, mediadores, o pessoal de apoio, em especial nossa Carla, né, que vem nos apoiando o tempo todo, as presidentes e essa plateia, que é o motivo do nosso encontro, né? O tema da nossa palestra é engraçado, né? O que é que nós aprendemos nesses momentos? E, para fazer essa reflexão com o aprender, eu trouxe a palavra estudar. E a gente vai fazer uma comparação entre aprender e estudar, para confirmar isso que vocês levantaram a mão aqui e disseram que aprenderam alguma coisa. Vamos ver o que é estudar. É participar de qualquer atividade que transmite conhecimentos. Quais são as atividades que transmitem conhecimentos que nós participamos, né? Desde o ensino fundamental, a gente vai para a escola adquirir conhecimentos, que é educar. A educação começa na família, né? E a educação formal, com a aquisição de conhecimentos, a gente vai buscar na escola, no ensino fundamental. Vem a graduação, é também uma atividade de estudo, onde a gente se estressa para tirar nota, para dar conta dos conteúdos, fazer TCC, teses. E tem esse compromisso com esse resultado, inclusive, quantitativo do que a gente está acumulando em termos de conhecimentos. Minha pós-graduação também é uma atividade de estudos. Agora, depois da pós-graduação, a gente começa a fazer especialização, né, para estudar, mas tudo numa perspectiva de tomar lá da cá. O professor ensina e depois a gente tem que mostrar o que foi que a gente aprendeu enquanto a gente estudava. Aprender a consolidar esses conhecimentos adquiridos enquanto a gente estuda. E quando a gente está fazendo isso, fazendo essas aprendizagens, ela tem uma carga afetiva, porque quando a gente está na consolidação desses conhecimentos, a gente o faz não estudando para tirar nota, para apresentar trabalho. A gente faz compartilhando saberes, que foi o que mais a gente fez aqui. Uma troca, um compartilhar de experiências, de saberes, e ele traz uma sobrecarga afetiva muito grande. Eu estou aqui porque eu quero. Quem está aqui está porque quis vir aprender. E essa afetividade é o motor móvel do processo da aprendizagem, já dizia Piaget, quando ele definiu aquele tripé, os aspectos sociais, a inteligência e a afetividade. É o que move esse processo do aprender, que eu vou buscar aquilo que eu quero, onde eu quero, sem o compromisso de dar esse retorno para quem a gente vai colocar. Quando nós estávamos na sala de Mônica, eu vi Mônica fazer um trabalho que diz assim, escreva, e quem não estava em condição de escrever,
de repente saíram coisas belíssimas e elas transcenderam aquela situação para outras situações de escrita que elas tiveram. E eu me lembro do susto de uma menina que elogiou uma participante, elogiou um trabalho sem saber que o trabalho tinha começado por ela. Ela, que lindo, não sei o que, rasgou elogio. Aí quando Mônica perguntou, quem fez? Ela. Por quê? Porque foi um trabalho compartilhado, ela deu o pontapé inicial. Então, foi uma oportunidade que nós tivemos de ver que aprender é isso. Nós estamos num lugar de aprendente, nós passamos esses 2 dias no lugar de aprendentes. Nós vivenciamos esse lugar e nós não podemos perder de vista esse lugar, porque esse lugar que nós nos colocamos hoje nos trouxe compartilhamento, interação, afeto, informação, descomprometido com o toma lá da cá de troco, de nota, de CCC, de tese, de trabalho, de prova, não trouxe nada, mas ficou todo mundo ávido. Olha como está este auditório num sábado em Salvador, tarde de sol, ao metro da praia. Parabéns, muito obrigado a vocês por tudo isso. Peço licença aos que vieram antes de mim, que começaram a tecer a minha história psicopedagógica, aos meus tataravós, aos meus bisavós, avós, mãe, pai, irmãos. Sabe quem são? Marcileia, Marcilene, Marcileide, Marcicleide, Marcilon e Marinilson. Esses são meus irmãos. Peço licença à minha ancestralidade. Peço licença à floresta, porque eu vim de Manaus, Amazonas, sou uma mulher indígena. Peço licença aos rios, encantos, sabedoria, memória, raça, reza benzendeira, erva, histórias quentinhas do coração, que permeiam a cultura do povo. Habitam nossa nação, honram com dignidade, manter a chama acesa da história de cada um de nós com beleza. Darcy Ribeiro. E conta a lenda, eu não sei se é mentira, eu não sei se é verdade, mas minha avó contava assim, que conta a lenda que não muito tempo, longe desse tempo, precisamente em 1980, no século XX, surgiu um grande acontecimento, entre tantos outros acontecimentos. Nesse tempo e nessa nação, o presidente era João Figueiredo. Em outro lugar, lá bem longe daqui, tinha alguém lá, Ronald Reagan, estava ganhando a eleição. E nesse lugar onde nós estamos hoje, sim, nesse lugar onde todo mundo está aqui, sabe quem era? Em 1980, o Toninho Malvadeza. Antônio Carlos Magalhães. Calma, gente! A gente está começando a tecer essa história. Era uma turbulência de acontecimentos. Acreditem, acreditem. Surgiu até nessa época, nesse ano, um tal de Superman 2. Era apenas um filme, assim como a Lagoa Azul. Lembram? Existiam tribos. O nome era tribos. Hoje é aldeia, né, gente? Mas antes eram tribos. Também conhecidas como rock. Chamando rock nacional dos anos 80. E os caciques da época eram bem populares. Renato Russo, Cazuza, Arnaldo Antunes. Isso. E eles se perguntavam, que Brasil é esse? Que Brasil é esse? Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeitava a Constituição, mas todos acreditavam
no futuro da nação. Conta a lenda que nesse período, lá para o dia 13 de novembro, em um lugar muito estranho, onde se reuniam várias pessoas, mais conhecido como um Congresso Nacional. Isso. E nesse lugar foi aprovado por unanimidade, a emenda constitucional que restabelece as eleições diretas para os governadores do Estado e do Distrito Federal. Contudo, um dia antes, em exatamente 12 de novembro de 1980, é fundada em São Paulo, com o objetivo de promover a psicopedagogia no Brasil, uma área que combina elementos da psicologia e da pedagogia para tratar problemas de aprendizagem. Surge quem? A Associação Estadual de Psicopedagogia de São Paulo, que posteriormente se transforma no que hoje somos e estamos aqui. A Associação Brasileira de Psicopedagogia. A partir daí, gente, foi uma crescente. Não parou mais, que diga aqui, Dora, né? Ela quase contou essa história, não foi quase? Ela contou essa história que eu disse, meu Deus, ela está contando a minha história. Haja carretéis e carretéis para tecer tantas histórias que se encontravam e se entrelaçavam. Em 86, Rio Grande do Sul, 87, Rio de Janeiro, 88, Paraná do Norte, Londrina, 89, Ceará, 90, Goiás, 91, Paraná, 93, Pará e Minas. E foi. Não posso deixar de falar aqui da nossa Bahia, em 96, né? E 2019, Maranhão. E assim seguimos, tecendo com uma diversidade de rolos, de linhas, de cordões, de barbantes, a combinar com a realidade e memórias que juntos construímos. Sim, somos juntos que nós construímos, todos nós aqui. E isso foi dito ontem pela nossa presidente Marisa. Todos nós estamos tecendo essa história. Nós fazemos parte dela. Nós somos, sabe o quê? Arvorão psicopedagógico. O que é isso? Espera aí. Quando eu pronuncio a palavra árvore, penso numa mangueira. Sim, eu penso numa mangueira. Árvore frondosa, generosa, de muitos galhos, folhas verdes, sombra larga, tronco grosso e raízes compridas. Não parece com a gente? Parece com a gente. Seu fruto tem caroço, ele tem fios, tem polpa amarela, ainda é gostoso, gente. Muito